A Terra é um planeta em constante movimento, e às vezes ela nos lembra disso da forma mais brutal possível. Desastres naturais sempre existiram, e compreender como surgem é entender também como a natureza equilibra suas forças. Tudo começa debaixo dos nossos pés, com um fenômeno que pode transformar cidades inteiras em ruínas em questão de segundos: o terremoto. Um terremoto ocorre quando as placas tectônicas, enormes blocos que formam a crosta terrestre, se movimentam e liberam energia acumulada. Essa energia se propaga pelo solo em forma de ondas sísmicas. Quando chega à superfície, o resultado pode ser devastador. Prédios desmoronam, o chão se abre e o cenário muda completamente. O Japão, o Chile e a Indonésia estão entre os países mais afetados, justamente por estarem sobre zonas de encontro de placas. A escala Richter mede a magnitude, e cada ponto a mais representa uma força 10 vezes maior. Um detalhe assustador: o maior já registrado, no Chile em 1960, alcançou 9,5 graus. Mas a Terra não apenas treme, ela também explode. O vulcão é outro lembrete do poder subterrâneo do planeta. Dentro da crosta, câmaras de magma acumulam pressão até que finalmente entram em erupção. A lava, as cinzas e os gases expelidos podem destruir tudo ao redor e alterar o clima global. Um exemplo marcante foi o vulcão Tambora, na Indonésia, em 1815. A explosão foi tão intensa que o ano seguinte ficou conhecido como o Ano Sem Verão, devido às cinzas que bloquearam a luz solar. Mesmo hoje, vulcões como o Etna e o Kilauea continuam ativos e monitorados constantemente. Se o fogo e a terra já causam estragos, o céu também tem suas próprias formas de violência. Um deles é o granizo, pequenas pedras de gelo que caem do nada, mas podem causar prejuízos enormes. Elas se formam dentro de nuvens de tempestade quando correntes de ar muito fortes fazem as gotas de chuva subir e descer diversas vezes, congelando em camadas sucessivas. Quando ficam pesadas demais, caem em forma de gelo sólido. Em regiões agrícolas, uma tempestade de granizo pode arruinar plantações inteiras em minutos. O curioso é que quanto mais quente o ar no chão, maior a chance de granizo. O contraste térmico cria as condições ideais. E enquanto o céu despeja gelo, a terra pode simplesmente ceder. O deslizamento de terra é um dos desastres mais subestimados e também um dos mais letais. Ele ocorre quando o solo perde estabilidade, geralmente após chuvas intensas ou desmatamento. A água infiltra, o terreno se solta e tudo desaba: casas, árvores e ruas inteiras. O maior perigo é a rapidez. Muitas vezes, as vítimas nem têm tempo de reagir. O Brasil conhece bem esse tipo de tragédia, especialmente em regiões serranas. Em todos os casos, a causa humana costuma agravar o problema. Cortar árvores e construir sem planejamento é praticamente um convite para o desastre. Depois da terra e do gelo, vem o ar em fúria. Poucos fenômenos são tão fascinantes e assustadores quanto um tornado. Essa coluna de ar girando em alta velocidade surge quando uma corrente quente e úmida se choca com outra fria e seca. O ar quente sobe rapidamente e começa a girar, criando um funil que toca o solo. Dentro dele, os ventos podem ultrapassar 400 km por hora, arrancando telhados, carros e até caminhões do chão. Nos Estados Unidos, o chamado Corredor dos Tornados é a área mais propensa do mundo, onde centenas acontecem todos os anos. Em poucos minutos, o tornado nasce, destrói e desaparece, como se nunca tivesse existido. Mas se o tornado é localizado, a inundação é o oposto: lenta, ampla e implacável. Ela ocorre quando rios transbordam, represas se rompem ou chuvas intensas superam a capacidade de drenagem. O resultado é a invasão das águas sobre cidades e campos. É o desastre natural mais recorrente do planeta, afetando milhões de pessoas anualmente. A força da água é imensa, basta meio metro de correnteza para arrastar um carro. Além dos prejuízos materiais, vem o colapso sanitário e o risco de doenças. A diferença entre uma enchente e uma catástrofe total, muitas vezes, é o preparo urbano, e esse, infelizmente,
é o ponto fraco de muitas cidades. Quando a água recua, o fogo pode assumir o papel de destruidor. O incêndio florestal é um dos desastres mais imprevisíveis e difíceis de conter. Pode começar por causas naturais, como um raio, mas o fator humano é o principal responsável. Queimadas ilegais, descuido e até vandalismo. Em condições de seca e vento, as chamas se espalham em velocidade assustadora, criando seu próprio microclima. O fogo consome tudo, altera ecossistemas inteiros e libera enormes quantidades de dióxido de carbono. Na Austrália, em 2019, os incêndios florestais queimaram mais de 18 milhões de hectares, uma área maior que Portugal. O curioso é que, em alguns biomas, o fogo faz parte do ciclo natural. Certas sementes só germinam após o calor extremo. A natureza, de alguma forma, reaproveita até a destruição. E quando a destruição vem do mar? É hora de falar do tsunami, talvez o mais assustador de todos os fenômenos. Ele surge após grandes deslocamentos de água, geralmente causados por terremotos submarinos. O choque entre placas tectônicas gera ondas que viajam a mais de 800 quilômetros por hora, invisíveis em alto mar, mas, ao se aproximarem da costa, desaceleram e crescem em altura, às vezes dezenas de metros. O tsunami de 2004 no Oceano Índico é um dos mais mortais da história. Matou mais de 230 mil pessoas. Hoje, sistemas de alerta tentam prever o perigo, mas ainda há pouco tempo para escapar quando a onda já vem. O furacão é o rei dos ventos tropicais, também chamado de ciclone ou tufão, dependendo da região. Ele nasce sobre oceanos quentes, onde o ar quente e úmido sobe e começa a girar em espiral por causa da rotação da Terra. No centro, o famoso Olho do Furacão, uma zona de calma enganosa, cercada por ventos que podem ultrapassar 250 quilômetros por hora. Os furacões são classificados em categorias, e quanto mais alta, maior o poder de destruição. O furacão Katrina, em 2005, devastou Nova Orleans e se tornou símbolo da vulnerabilidade humana diante da natureza. A força é tamanha que pode alterar o curso de rios e destruir quilômetros de costa. E tudo isso começa com algo tão simples quanto o calor acumulado no mar. Mas nem sempre o desastre vem com vento e chuva. Às vezes, vem com frio. Uma onda fria acontece quando massas de ar polar se deslocam e invadem regiões quentes. O resultado são quedas bruscas de temperatura, geadas e até neve em locais improváveis. O corpo humano não se adapta rapidamente e a agricultura sofre. Plantações inteiras podem morrer em poucas horas. Em 2021, uma onda de frio atingiu o Texas e deixou milhões sem energia, mostrando como até países ricos podem ser surpreendidos. A natureza não faz distinção, apenas segue seu ciclo. Nas montanhas, o perigo é outro: a avalanche. Um simples som, um esquiador ou até o próprio peso da neve acumulada pode desencadear uma massa gigantesca deslizando ladeira abaixo. A avalanche mistura neve, gelo e ar em velocidades superiores a 200 quilômetros por hora. O impacto é comparável a uma explosão. Para quem pratica esportes de inverno, o risco é constante. Por isso, áreas montanhosas possuem sistemas de controle que detonam pequenas avalanches controladas, evitando colapsos maiores. Mesmo assim, é impossível prever com precisão quando e onde uma vai acontecer. E quando o frio extremo dá lugar ao calor sufocante, temos o oposto, a onda de calor. É um período prolongado em que as temperaturas ficam muito acima da média histórica. Às vezes, dura dias, em outras, semanas. Além do desconforto, representa um perigo real à vida. Idosos, crianças e pessoas com problemas cardíacos são os mais vulneráveis. As cidades sofrem ainda mais por causa do chamado efeito de ilha de calor. O concreto e o asfalto retêm calor, elevando a temperatura em vários graus. Na Europa, em 2003, uma onda de calor matou mais de 70 mil pessoas. E, com as mudanças climáticas, esses eventos estão se tornando mais frequentes e intensos. O que todos esses desastres têm em comum é que mostram quanto o ser humano é pequeno diante das forças naturais.
mas também revelam nossa capacidade de aprender, adaptar e reconstruir. A ciência entende cada vez melhor esses fenômenos, e isso nos dá uma chance, talvez pequena, mas valiosa, de estar um passo à frente. A natureza não é nossa inimiga. Ela apenas age conforme suas leis. Somos nós que precisamos aprender a respeitá-las.